It's a human sign. E já estamos de volta com o Band Mulher e agora nós vamos falar do ceratocone, porque essa doença é responsável por alterar aí a curvatura da córnea e os jovens e os adolescentes são os mais afetados. 1 em cada 2.000 brasileiros, ou seja, cerca de 100 mil pessoas têm ceratocone, que responde aí por 70% dos transplantes. E o presidente do Instituto Penido Burnier, especialista em ceratocone, Dr. Leôncio Queiroz Neto, já está aqui conosco para esclarecer todas essas dúvidas que a gente teve durante essa semana, não é, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Prazer estar aqui. Obrigada, doutor. É uma honra poder te trazer aqui e falar de uma doença, assim, doutor, que realmente muitas pessoas não conhecem, não é mesmo? Verdade, Débora. Ela atinge geralmente as crianças ali da adolescência em diante, começa com uma miopia, daí vira um astigmatismo, fica difícil a correção com óculos, a visão sempre borrosa, às vezes até uma visão dupla, e acaba interferindo muito na qualidade de visão do jovem. Por isso, o ceratocone é uma doença que gera muito cuidado aí dos pais, o desenvolvimento das crianças, e também está intimamente ligado ao ato de coçar os olhos. Né? Hoje nós temos muitas crianças que são alérgicas e é necessário não coçar os olhos, evitar. Quando a criança começa a coçar o olho, a gente vê que tem uma predisposição, você pode ficar em alerta, um astigmatismo, né, a gente já receita um colírio antialérgico, alguma coisa assim, para que não venha desenvolver o ceratocone. E doutor, quais seriam os primeiros sintomas assim do ceratocone? Principalmente é a visão, cai a acuidade visual, aparece uma miopia, o astigmatismo. E hoje, como as crianças ficam muito no celular, no computador, a visão, quando você é míope, a visão de perto é boa. Então, às vezes, a gente custa um pouco a fazer um diagnóstico do ceratocone. A gente, às vezes, acaba diagnosticando um pouco tarde, porque todo mundo esquece dessa doença. E hoje nós temos métodos de diagnósticos precoces, como a tomografia da córnea, em que você consegue já diagnosticar o ceratocone bem precocemente e muitas vezes nós podemos já encaminhar essas crianças para o crosslink, que é para fortalecer a córnea. O ceratocone, Débora, vamos falar, vamos imaginar uma parede que tem os tijolinhos e o cimento, a argamassa ali. Então é como se a argamassa fosse ficando fraca. Entendi. Então o que acontece com aquela parede? Ela vai dilatando, ela vai abrindo. Então as fibras de colágeno da córnea têm as suas ligações covalentes fracas e vai aumentando o astigmatismo. Eu trouxe até aqui um exemplo para te mostrar, para entender o que é o ceratocone. Aqui nós temos uma córnea bem curva. Sim. A córnea normal seria essa da minha mão esquerda. Isso. Certo? Que ela tem uma curvatura normal. Quando ela vai ficando abaulada desse jeito, muito curva, é o ceratocone. Olha. Então você não consegue enxergar bem por algo que está com essa curvatura aumentada. E doutor, é visível para quem tá próximo? É visível? Quando ele é avançado, tem até um sinal, porque as pálpebras inferiores ficam um pouco mais baixas e com a curvatura aumentada. Mas aí são os casos mais avançados de ceratocone. Hoje nós não desejamos que chegue nesse ponto. Por isso tem o crosslink, tem o anel intraestromal. Que são esses tratamentos. E tem lentes de contato. Geralmente o óculos não corrige a visão do paciente portador de ceratocone. Olha. E a gente acaba tendo lançamão de lentes de contato com designs específicos para essa curvatura. Tem muitas lentes que apoiam na esclera, no branco do olho, para poder dar mais conforto, tem um pouco de soro entre a córnea e a lente. Entendi. A ideia é você retificar aquela curvatura para que a pessoa enxergue melhor. Exato. Doutor, eu acho que recebemos dúvidas dos nossos telespectadores aqui para o senhor responder. Nós temos aqui no nosso telão o Júlio Miranda de Araras, uma criança com síndrome de Down, pode ter a ceratocone no futuro? É comum a associação de ceratocone na síndrome de Down, porque são crianças que sentem
elas têm muita alergia, elas acabam coçando muito o olho. Por isso que eu volto a repetir, nossos olhos não foram feitos para serem coçados. Bruscamente. E as crianças com Down, às vezes, são mais difíceis de compreender e acabam coçando os olhos. Eu tenho muitos pacientes com Down, com ceratocone, e são casos que você não consegue fazer um crosslink, um anel, e muitas vezes você acaba tendo que transplantar um paciente com ceratocone, que é um caso também mais difícil, um transplante mais complexo. Nossa, doutor. Nós temos mais dúvidas aqui no nosso telão? O Bruno Alencar de Arthur Nogueira. Quem tem ceratocone pode ficar cego? Olha, Bruno, essa é uma dúvida que todo mundo que tem ceratocone, ou quando recebe o diagnóstico, fica preocupado. Vai lá no Google e acaba lendo uma série de coisas. Hoje, é o que eu disse, o ceratocone precisa ser diagnosticado precocemente e tratado precocemente. É como se a gente tivesse uma escada no tratamento do ceratocone. Nós temos que galgar degrau por degrau. Infelizmente, nós diagnosticamos alguns casos de ceratocone já muito avançados. Então, o nosso arsenal terapêutico é menor e acaba indo para o transplante. Mas a ideia é evitar o transplante. Eu não sei que idade tem o Bruno, mas um transplante de córnea, às vezes tem data de validade. Pelo Sistema Nacional de Transplantes, eu não posso pegar eu não fico escolhendo córnea com idade, às vezes eu pego uma córnea mais idosa. Então, eu vou transplantar num jovem uma córnea às vezes mais idosa. Mas é o que nós temos que fazer em alguns casos, não tem outra coisa. Então, às vezes vence o transplante, você tem que fazer um retransplante depois de 10, 15 anos. Eu, como já trabalho há 36 anos na oftalmologia. Pouquinho, né, doutor? Eu já estou... casos que eu... Sim. No início da minha carreira, em 87, 88, que eu transplantei, hoje eu tenho tido que retransplantar. Nossa. Entendeu? Porque são anos que a gente está nisso. Nós temos mais dúvidas aqui no Band Mulher? A Giovana Pires, de Pauline. Essa doença é parecida com o astigmatismo? Pode ser confundida? No início, acontece um astigmatismo alto e progressivo. Então, muitas vezes o portador de um astigmatismo, ele coçando o olho, ele tem uma tendência a desenvolver o ceratocone. Nós temos mais dúvidas? A Alice Aguiar, de Pedreira. Ceratocone tem que usar lente ou óculos por muito tempo? O ceratocone necessita de correção óptica. Começa o tratamento com óculos, depois lente de contato muitas vezes, e mesmo você fazendo o transplante, muitas vezes você precisa adaptar a lente de contato sobre o transplante, porque o transplante muitas vezes é 360 graus e sobra um astigmatismo. Para corrigir esse astigmatismo pós-transplante, é a lente de contato também. Que é a mais pedida, né, doutor? Sim. Nós temos mais dúvidas? A Cassiane Dias, de Nova Odessa. Eu terei que fazer transplante de córnea depois do diagnóstico de ceratocone? Foi o que a gente conversou, né? Não é obrigatório. Nós precisamos saber qual a classificação daquele ceratocone e se houver melhora com uma correção óptica, que seja óculos, lente de contato, melhorar com o crosslink, o anel intraestromal, o anel intracorniano, você resolvendo e melhorando, não há necessidade de ir ao transplante. Que demais. E doutor, histórico familiar de ceratocone, a gente precisa estar em alerta também? Olha, é bom ter, mas geralmente o que eu vejo muito é que nós temos famílias que têm muita alergia e eles têm o hábito de coçar os olhos. Então você tem chances de ter o ceratocone numa mesma família pelo hábito. Mas não há nada genético hereditário que você tenha uma comprovação disso. Exato. Nós temos mais dúvidas? São bastante dúvidas aqui, hein, doutor? Nós temos mais o Tarcísio Cunha, de Atibaia. Existem tratamentos naturais para o ceratocone? Olha, Tarcísio, eu desconheço o que seria um tratamento natural, né? Um colírio, alguma coisa, não. Ceratocone exige tratamento mais efetivo
da correção óptica ou cirúrgico. Sim, sim. E doutor, o que uma pessoa com ceratocone ela pode evitar? Você já disse que a coceira. Tem mais algo que ela precise evitar? Eu acho que ela precisa ter um bom acompanhamento, né? Hoje, por causa daí da pandemia, nós vimos muitas pessoas com ceratocone que retardaram os atendimentos oftalmológicos, as suas visitas ao oftalmologista e acabaram desenvolvendo um pouco mais o ceratocone. Sempre adaptar, a lente de contato está bem adaptada, não está nem muito apertada, nem muito solta. Então nós temos que tomar esses cuidados e fazer as tomografias de córnea em periodicidades protocoladas para que a gente tenha um bom segmento dessa doença. Exato. E para diagnosticar o ceratocone, doutor, seria mesmo a tomografia que você tinha A tomografia mencionado. da córnea. Da córnea. Que é um exame colorido, é uma foto, não é nada invasivo. E a maioria dos casos também, doutor, é mais na adolescência? Começa na adolescência. Começa na adolescência. E você tem, por exemplo, uma dica, doutor, para quem tem alergia, também evitar coçar os olhos com aquele movimento mais brusco? Débora, nós sabemos que de cada 10 alérgicos, 7 também vão ter manifestações oculares. Quando eu digo alérgicos, são os portadores de rinite alérgica, porque a mucosa que reveste as nossas vias aéreas superiores é a mesma que reveste os nossos olhos, a nossa conjuntiva. Por isso, há uma associação muito grande dos pacientes alérgicos também com manifestações oculares. Entendi. Nossa, doutor, quero agradecer, doutor, as perguntas também que a gente recebeu do Paulo Paz aqui também. Eles enviaram aqui, porque tem muitas dúvidas, viu, doutor? Doutor Leôncio, muitíssimo obrigado. É uma dúvida aqui que surge durante todos os nossos telespectadores também. E é uma dúvida também que a gente tinha aqui no nosso programa, porque a gente desconhecia essa doença. E muitas pessoas também desconhecem, não é? Sim. Muitíssimo obrigada, viu? Até a próxima. Vou te esperar aqui para uma próxima entrevista. Com prazer, Débora. Muito obrigada, viu?